Começou. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a esta aula da Escola Bíblica Dominical, aqui na de Santa Bárbara. Nosso pastor Rangel, já os agradecimentos ao nosso pastor pela rica oportunidade de estar falando juntamente com todos os irmãos. Agradeço à igreja, acompanhe, compartilhe, dê o seu like e vamos estar junto com os irmãos aprendendo da palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que a lição desse trimestre fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então vamos todos juntos, os irmãos vão aí acessando, vão deixando o seu like, vão fazendo aí os compartilhamentos para que mais e mais pessoas possam estar aprendendo da palavra de Deus e todos nós sejamos edificados pelo Senhor neste dia, pois o Senhor é aquele que nos ajuda em cada manhã e somos fortalecidos por Deus através da sua gloriosa palavra. Então vamos, irmãos, aí acessando, compartilhando e deixando o seu like para que assim mais e mais pessoas possam estar aprendendo também da palavra do Senhor. Nós, neste dia, lição de número 8, irmãos, nós vamos estar falando sobre a igreja edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos estar aprofundando sobre esse tema. Então os irmãos já vai lá ligando o seu celular, abrindo o seu computador aí e também pegando sua espada da fé, que é a Bíblia Sagrada, para você acompanhar os versículos que nós estaremos aqui destacando junto com os irmãos para o elevo espiritual da igreja. E já assim vamos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Nós hoje vamos estar lendo também, já de início, o texto áureo da nossa lição. Ele está em Efésios 2:20. Os irmãos vão chegando aí e nós vamos aqui já introduzindo a lição na temática que já anunciamos. Então, os edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo, Efésios 2:20 está dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Também, verdade prática, vai nos falar que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja e que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Lembrando também aos irmãos, para que os irmãos acompanhem a leitura bíblica em classe dessa lição, ela se encontra em Efésios capítulo 2, a partir do verso 20 até o verso 22, e também na sequência, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 27. Os irmãos abram a Bíblia nesses textos, para que assim nós possamos inteirar melhor sobre esse assunto. Vamos estar estudando nessa lição de hoje sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Abra sua Bíblia, acompanhe, faça o seu compartilhamento aí, mande para um amigo, mande para um querido irmão seu. E aqui nós temos já alguns irmãos conosco. Está o irmão Reginaldo, a paz do Senhor, irmão Reginaldo, o irmão Gildete, Mandalva, pastora Edna, pastor Rangel. Muito obrigado, pastor Rangel, mais uma vez pela rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a toda a família. E os irmãos vão chegando aí e nós vamos aprendendo da palavra do Senhor juntos. Lembrando também que o ponto central da nossa lição de hoje é Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, ou seja, a base. E nós vamos estar desenvolvendo sobre esse assunto, um assunto importantíssimo, rico em muitos valores para nós hoje, igreja do Senhor. Na introdução, nós vamos estar falando sobre cada um dos tópicos, mas na introdução, por meio da reconciliação efetiva na cruz. Jesus Cristo, ele ali na cruz, formou a igreja do Senhor. E então nós temos aqui Paulo fazendo um comparativo com um edifício em construção. E a pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento
é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então nós vamos estar discorrendo sobre esses pontos. No decorrer da lição nós vamos estar falando aos irmãos um pouco sobre cada aspecto dentro desse contexto. E assim há um propósito divino de que nós sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. E nós vamos estudar isso. Na lição de hoje, é muito importante nós destacarmos aqui aos irmãos que nós temos 3 tópicos nessa lição. O primeiro tópico ele está dividido em 4 pontos. O primeiro ponto é o edifício espiritual. E aqui nós vamos falar aos irmãos sobre alguns pontos importantes e fazendo algumas referências. Então os irmãos peguem a sua Bíblia, se tiver sua revista, acompanhem junto com a revista, para que assim fique mais fácil de absorver o conteúdo dessa lição. No tópico primeiro, no ponto 1, que fala sobre o santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Ou seja, era algo muito valorizado pela nação judaica. E a tal ponto que existia a proibição de gentios, de estrangeiros entrarem no templo, E isso causava uma inimizade entre judeus e gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Não é judeu, então é gentio. E era proibido a entrada, o acesso. Havia uma parede de separação e não podia entrar, passar daquele ponto os estrangeiros, quem fosse gentio. E isso fazia com que existisse uma inimizade entre os dois povos. Deus, vendo tudo isso, ele de prontidão preparou o seu enviado, ou seja, Jesus Cristo, onde ele diz na palavra do Senhor, em Efésios 2:14, eu quero aqui destacar os irmãos, já nesse primeiro tópico, que diz assim: porque ele é a paz, a qual de ambos povos fez um, ou seja, de judeus e gentios, ele uniu e fez um só povo, derrubando a parede da separação que estava no meio. Da sua carne desfez a inimizade, e onde havia inimizade, Jesus trouxe paz. No verso 15 de Efésios 2, diz assim: isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, e um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Olha só que interessante, irmãos. Efésios, no capítulo 2, verso 14, 15 e 16, fala do tratamento que Deus fez com a nação, com toda a humanidade, onde ele transformou 2 povos em um só. E hoje nós podemos dizer, Deus desfez a inimizade entre esses 2 povos e criou uma só nova humanidade, ou seja, a Igreja de Cristo. Então o santuário judeu, que era um símbolo de exclusividade, passou-se então por uma nova transformação. Houve uma transformação, onde não existe mais 2 povos, mas hoje existe a Igreja do Senhor, onde de Cristo na cruz, através da efetiva reconciliação. Ponto este sobre reconciliação que foi bem abordado na semana passada. Então nós não vamos nos apegar muito a este ponto, mas Cristo reconciliou todos com Deus, formando um só povo, que é a Igreja do Senhor. E na antiga aliança, nós tínhamos o templo. O templo era separado, ou seja, dividido em 3 partes, em 3 pontos, ou seja, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então os gentios na antiga aliança, eles não tinham livre acesso ao santo dos santos, nem mesmo ao lugar santo. Eles chegando-se até o átrio, já havia uma parede de separação. Mas Deus, que é infinito em amor e misericórdia e tem sempre uma solução para cada problema, ele envia seu Filho Jesus, e a parede de separação ela se quebra, ela é desfeita. E já na nova aliança, através de Cristo, aquele que é nascido de novo,
aquele que é a igreja do Senhor, aquele que já foi reconciliado, aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, ele se torna igreja. E assim, onde não podia se achegar ao Santo dos Santos, na nova aliança agora pode chegar ao Santo dos Santos. Todo aquele que no seu coração verdadeiramente entregar a sua vida a Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, olha só que coisa extraordinária. Antes, aqueles que eram estrangeiros não podiam chegar ao templo, né? Não tinham acesso livre até o templo. Agora, na nova aliança, aqueles que se achegam a Deus e aceitam a Cristo como seu Salvador, eles se tornam templo e morada do Altíssimo, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa extraordinária que Deus faz por amor de nós. E diz em 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Aqui Paulo registra, né, essa transformação, essa nova condição para a igreja, para o seu povo eleito, santo. E assim a igreja foi crescendo e até que Paulo ele faz uma analogia, né, como um templo, um edifício que está sendo edificado, né? E nós vimos isso no primeiro ponto, ou seja, no santuário judeu. No santuário cristão, diz assim o texto, que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. No verso 2, capítulo 2 e 22 de Efésios diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha só que maravilha. Então o ensino apostólico lembra também Salomão. Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, ele diz assim na referência de 1 Reis 8 e 27, mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Então Salomão ele reconhecia que Deus ele não poderia habitar simplesmente, tão somente em construções feitas por mãos de homens. Ele sabia que esse relacionamento de Deus ele iria mais além, né? E ele foi sábio em deixar isso registrado. E reafirma a instrução de Estevão, que na sua pregação ali, onde ele estava sendo pressionado, perseguido, ele diz, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E a palavra de Deus ela é poderosa. E nós vemos que em Mateus 18 e 22, é um texto bastante conhecido dos irmãos, que diz assim, mas na verdade, melhor dizendo, diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí já se fala da reunião entre os irmãos, já fala da comunhão entre os irmãos. E assim a igreja se forma, se fortalece e vai crescendo sempre avante. E a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não resistirão, elas não vão conseguir conter o avanço da igreja. E assim nós vamos sendo fortalecidos pelo Senhor, sabendo que nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus, que nós temos através de Cristo livre acesso ao Pai, que antes havia separação, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele teria que entrar no Santo dos Santos, e isso era uma vez por ano, e ali chegando ao Santo dos Santos, ele tinha que sacrificar primeiro por si próprio, e depois sacrificar por todo o povo. E toda essa parte cerimonial foi abolida por Cristo na cruz. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua obra redentora na cruz do Calvário. E nós temos então a condição de sermos chamados filhos de Deus. E deu-nos, poder de ser chamados filhos de Deus. Então, quer seja judeus ou gentios, todos tornam-se em Cristo Jesus templo onde o Espírito de Deus habita, coisa gloriosa, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro 2:5 diz, vós também como as pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós temos essa consciência que hoje nós podemos, através da obra redentora de Cristo, a chegar a Deus. Não existe mais barreira de separação, não existe mais impedimento que impede a mim e a você de chegar a Deus. E hoje aqui estamos nesta aula, os irmãos, graças a Deus, estão aí nas suas casas, e aqui temos mais alguns irmãos, irmã Judite, o evangelista Júnior, França, a irmã Vanete, irmão Anderson, irmão Wilson, irmão Marcelo também, né? Coisa gloriosa. Irmãos, vão compartilhando, irmãos. Vão compartilhando, deixa o seu like. Também está conosco o irmão Sandro, o irmão João Crispim, o Eri Carles. A paz do Senhor a todos os irmãos. E louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Então, nós podemos, através de Cristo, estar aqui, junto com os irmãos. Mas como isso? Porque nós somos todos um só. Como um membro, um organismo vivo, nós somos igreja do Senhor, eleita, santa aos olhos do Senhor. E assim nós vamos nos aprimorando como um edifício que vai crescendo desde o seu alicerce. E assim ele vai crescendo e desenvolvendo, levantando as paredes até se formar por completo. E assim nós entramos no terceiro ponto do tópico primeiro, que é a pedra angular. O que é a pedra angular? Na arquitetura antiga, irmãos, a construção de um edifício requeria que uma pedra angular fosse posta. Esta pedra, né, ela foi traduzida para a pedra mais importante, a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Hoje, qualquer construção, para ser edificada, para ser levantada, é necessário colocar colunas nos seus cantos e fazer as amarrações para que possa suportar todo o peso da estrutura. E na construção antiga, na arquitetura antiga, existia a necessidade de ser posta uma pedra angular, ou seja, era conhecida como uma pedra principal que sustentava toda a construção, para firmar, unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Olha só que interessante que o comentarista deixa aqui: manter firme, unir e a estrutura das paredes, manter a linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações que foi feita no local do templo em Jerusalém, foi encontrado uma grande pedra dessas, um monólito, com cerca de 12 metros de comprimento. Né? Então, era usado sim essas pedras angulares para fazer as construções, inclusive de templos. E também nós temos aqui no ponto 4, que é Cristo, a pedra principal. Cristo sendo a pedra principal, né, tem a identificação de como a pedra angular remonta à profecia messiânica que diz que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ou seja, a pedra principal que ficava no canto da construção, ela foi rejeitada por uns, mas ela era a principal. E a profecia bíblica que está em Salmos 118 e 22, ela fala: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Oh, glória a Deus, aleluia. Para alguns que rejeitaram, né? Mas para aqueles que creem, é o fundamento, é a base para toda a igreja. Então, ele mesmo afirmou ser a esquina, a cabeça de esquina, né? No texto que está em Marcos, capítulo de número 12 e verso de número 10. E ali diz, o próprio Jesus: ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Aleluia. E assim como também os apóstolos testificaram ser a pedra principal, também, portanto, a pedra angular deste povo, desse novo santuário, é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte aprendemos que um homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Na leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Olha que interessante, não é somente escutar, mas também praticar. Olha que Jesus diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E que rocha é essa? Essa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E desceu a chuva, e veio os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Onde está edificada a nossa fé? Onde está firmada a nossa fé? Está em Cristo Jesus. E vem as tempestades, vem as lutas, e nós continuamos firmes, né, no Senhor, fortalecidos em Deus. E por isso também a Escritura diz: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, a quem nela crer não será confundido. Está em 1 Pedro 2, capítulo 2, versos 6 e 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Pedro, ele mesmo reconhecendo que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, o fundamento da igreja. Tópico 2, nós temos aqui os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Vejam, os irmãos, que o termo grego apóstolo é usado para a palavra enviado ou mensageiro. O apostolado ele é centrado nessa natureza da própria missão de Cristo, onde o próprio Cristo foi enviado por Deus para salvar o mundo. Hebreus 3:1 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, Jesus Cristo foi enviado, foi como um mensageiro enviado por Deus para assim salvar o mundo. E nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas usam esse termo quando se refere aos 12 escolhidos. E aqui eu quero comentar com os irmãos: todos os 12 que foram escolhidos, que são chamados apóstolos, eles têm umas características únicas, né, que hoje não existe, mas naquele tempo sim. Por isso são os únicos 12 apóstolos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Nenhum outro além desses 12 que foram escolhidos por Jesus Cristo, que foram chamados por Jesus Cristo, que foram enviados por Jesus Cristo dentro destas características. Então, né, o texto bíblico fala que: e vimos e testificando que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E também Jesus enviou os 12, né? Na referência que se encontra em Lucas 6:13, diz assim: e quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então nós encontramos isso bem específico, e dentro dessas características, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, né? E aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Eles tinham um compromisso de ser ensinadores da igreja. E quem ensinou eles? Jesus Cristo. Nós temos aqui os 12 apóstolos, né? E Atos 21 e 22 fala assim: é necessário, pois, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, aqui os apóstolos estavam preocupados com a questão da ministração da palavra, a oração, enfim. E ali chamou para pessoas que tinham essas características, né? Que tinham esse conhecimento e de ter convivido com Jesus Cristo. E assim eles nomearam pessoas para fazerem outras obras também. Dentre os 12 apóstolos, houve aquele que foi o traidor, que foi substituído. E esta pessoa que foi substituída também que teria que estar dentro dessas características, né? Por isso eles chamam os homens que estavam junto com eles, né? E tinha que se encaixar dentro desse padrão, ter
convivido com Cristo, ser testemunha, né, do seu ministério, morte e ressurreição. E aos apóstolos foi confiado o poder do ministério da palavra. Nesse aspecto, irmãos, eu quero abrir um parênteses, que eles dizem, né, os próprios discípulos, Pedro, né, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A perseverança deles seria no ministério da oração e palavra. Os fundamentos, as instruções que os apóstolos iriam passar, que receberam de Cristo, estariam norteando a igreja. E uma igreja que é baseada, que é fundamentada, que é alicerçada nesses fundamentos, oração e palavra, ela cresce saudável, né? Uma igreja que simplesmente ela é edificada através de movimentos, através de entretenimento, ela vai sofrer. Porque se um dia tirar o entretenimento, aquelas pessoas que estão ali, que vieram por causa do entretenimento, não estarão mais na igreja. Mas a palavra de Deus nos fala que eles perseverariam na oração e no ministério da palavra. E esta palavra é a palavra de Deus, a palavra que Cristo, né, deixou os ensinamentos para eles. Então, nesses aspectos, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e assim levavam a mensagem de Cristo como o fundamento, ou seja, Cristo sendo o fundamento, a sua palavra é o fundamento, e Ele é o verbo vivo que habitou entre nós, se tornou carne e habitou entre nós. Então a doutrina dos apóstolos, irmãos, ela é o que? O que constitui o fundamento da igreja, e não simplesmente os apóstolos, mas a palavra, a doutrina, o ensinamento da palavra, as escrituras sagradas. Esta é a doutrina dos apóstolos, e não simplesmente os apóstolos, mas os ensinamentos de Cristo que os apóstolos receberam e estavam ensinando também à igreja. E também o testemunho dos profetas, né? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E Jesus Cristo fala que passarão céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar, pois Ele é o verbo vivo, e aquilo que Deus fala se cumpre, aquilo que Deus diz acontece, aquilo que Deus promete, assim é feito, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E quando Deus fala, isso acontece, isso se cumpre na minha e na sua vida, e louvado seja o nome do Senhor. Então, no ponto terceiro do tópico 2, o testemunho dos profetas, a palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, nós vamos aqui referir aos irmãos, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Então, indica tratar-se dos profetas da igreja e não as do Antigo Testamento. Lembrando aos irmãos que fala fundamento dos apóstolos e dos profetas, nessa sequência, nessa ordem, denotando então que se refere aos profetas também do Novo Testamento. E assim, a palavra aqui que o nosso comentarista deixou diz assim: mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Nós sabemos que no início da igreja havia uma certa apreensão dos irmãos quanto aos gentios, mas quando o Espírito Santo da verdade foi revelando aos seus santos profetas, aos seus santos apóstolos, que a igreja de Cristo também era formada pelo novo povo, pela uma nova nação, que eram os gentios, e entenderam que de todos esses povos, gentios e judeus, Deus formou um só povo, nós podemos perceber que Cristo estava alcançando toda a humanidade através da sua obra redentora, e não somente um povo, e todos se tornam participantes do corpo de Cristo, e assim falaram inspirados pelo Espírito Santo, e assim perfazem o alicerce da igreja.
e assim nós vamos glorificando a Deus. Nós temos falado sobre o edifício, né, sobre os fundamentos, e este fundamento deve estar bem ajustado, como diz no tópico 3º, edificados para a morada de Deus. Um edifício bem ajustado indica um processo contínuo de desenvolvimento, e a igreja ela sempre está em desenvolvimento, sempre está em crescimento, sempre está em ordem progressiva, né? Então nós somos santos que estamos sendo aperfeiçoados. Não estamos ainda na estatura de varão perfeito, mas em cada dia Deus nos aperfeiçoa através do seu amor, através da sua graça, através da sua misericórdia, e nos alcança para que nós possamos viver em paz com eles e uns com os outros, né? Onde a palavra diz que é para nós buscarmos a santificação e a paz uns com os outros, sem a qual ninguém verá o Senhor. E há algo importantíssimo que o comentarista deixa aqui também, em Gálatas 5:22, é a questão do fruto do Espírito, que é uma característica daqueles que estão bem ajustados. Lembrando aos irmãos que fala sobre o fruto no singular do Espírito. Não são vários frutos, mas em sim um fruto com várias características. Ou seja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E assim nós vamos crescendo, bem ajustados, bem alinhados, em comunhão uns com os outros e com Cristo, com Deus, com o nosso Senhor e Salvador. E assim vamos crescendo, a igreja vai sempre triunfante avante. E somos então o templo santo do Senhor. Lembramos que antes a igreja, o povo, melhor dizendo, o povo judeu, ele precisava chegar no lugar santo dos santos. Hoje o santo de Israel, o Senhor dos exércitos, através da obra de Cristo, ele habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. E isso torna a nova aliança uma aliança melhor, uma aliança mais sublime, uma aliança muito mais abrangente, que alcança toda a humanidade. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. E assim somos alcançados por Deus e temos um sumo sacerdote junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E essa analogia paulina sobre a construção representa bem, pois em cada dia somos aperfeiçoados pelo Senhor, e desfrutamos dessa nova comunhão. O crente recebe o livre acesso ao Pai, tornando-se assim morada de Deus e do Espírito Santo. E nós vamos já para a parte final da nossa lição. E vários irmãos aí, não esqueçam, compartilhe, dê o seu like, deixe os irmãos... Tenho mais alguns irmãos aqui conosco, o irmão Cícero, Givanildo, Tiago, o Hugo também está conosco, o Marlon, Luciana, o irmão Fred, a irmã Celismar, glória a Deus, a irmã Cida Vieira e também a irmã Maria José estão conosco nesta aula, nesta manhã. E assim nós somos igreja, irmãos, através da participação dos irmãos, mesmo distanciados pelo espaço, mas unidos em um só corpo, em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem poderá nos separar do amor de Cristo que está sendo derramado em nossos corações? E não sei como que você está aí, meu irmão, minha irmã, mas saiba que o amor de Deus é derramado no seu coração, e as aflições deste tempo se presente não são nada comparadas com a glória que há de nos ser revelado. E isso é para os santos, aqueles que estão sendo aperfeiçoados por Cristo. E assim nós somos edificados, fortalecidos, e assim nós sabemos que Deus não habita simplesmente em templos construídos por mãos de homens. E as horas se passam, tenho só mais um minutinho, e assim nós vamos para o findar dessa lição. E os irmãos aí, eu agradeço a participação de cada um dos irmãos que estão conosco, e louvado seja o nome do Senhor. Então, algo que era exclusivo do povo de Israel, da nação judaica, Deus faz uma nova aliança melhor e mais sublime, trazendo um fundamento que é Ele próprio, Cristo Jesus, deixando seus apóstolos que foram enviados para pregoar a mensagem da cruz. E aqui estamos nós recebendo, ouvindo da parte de Deus, da parte da sua palavra, que nós somos alcançados por esse amor e por esta graça, e somos reconciliados com Cristo através da sua obra redentora. E nós podemos dizer que, em comparação, já concluindo, que a igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Somos santos sim, mas sendo aperfeiçoados cada dia por Cristo, por nosso Deus.
até que todos cheguemos na mesma unidade de fé. E a pedra angular, que é o próprio Cristo, louvado seja o nome do Senhor, não pode ser substituída. Ela é o fundamento. Uma pedra depois de angular, depois que ela é estabelecida, ela não é tirada jamais. E Cristo sendo o fundamento, a pedra angular de esquina, que foi rejeitada por muitos, para nós, aleluia, foi algo extraordinário, pois tem nos alcançado, tem nos salvado, tem nos fortalecido e tem trazido paz para nossas vidas, mesmo distanciados por causa de tudo que está acontecendo, mas o amor de Deus sempre sendo derramado, mesmo que nos momentos mais difíceis, de dor, de tristeza, de aflição, o amor de Deus está sendo derramado sobre nós, e a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo tem sido conosco. E a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que é a verdade. E nós sabemos que contra a verdade não existe argumento. Nós sabemos que Cristo é a verdade. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a pedra fundamental, a pedra basilar da igreja, e nós glorificamos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de ti, independente da situação que você está, e Deus conhece bem o seu coração, sabe bem como você está, e nós glorificamos a Deus por todas estas maravilhas, e assim agradecemos aos irmãos pela participação, e os irmãos continuem compartilhando, continue acessando o nosso canal também no YouTube, AD Santa Bárbara. E hoje também à noite nós teremos plantão de oração em nosso templo, junto com o pastor Rangel, aqui no Jardim Santa Bárbara. Louvado seja o nome do Senhor. Nos lembrando mais uma coisinha aos irmãos. Irmãos, participe, porque uma aula complementa a outra. Esta foi complemento da anterior e assim sucessivamente. Semana que vem vai ter algo de diferente. E a de hoje vai ser base para da semana que vem. Então os irmãos participem, não percam. E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.